partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Informação e Cidadania. Uma excelente noite a todos, essa noite de segunda-feira. Friozinho típico de Barbacena. Aqui ao meu lado, professor Carlos Custódio, meu grande amigo. Professor, friozinho gostoso, típico de Barbacena. Eu gosto de frio. Eu também gosto, mano. Mas esse final de semana fez frio pra danar, viu? Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Né? Boa noite, Vando. Né? Tem algumas segundas-feiras que a gente está de folga, né, Vando? Mas hoje a gente trouxe bastante coisa para o pessoal aí, para que eles possam nos assistir e ficar satisfeito com aquilo que a gente tem de notícia. Tem notícias que eles não vão ficar muito satisfeitos, né, mano? Mas a gente tem que informar do mesmo jeito. Sim, dificuldade, né, professor? Compromissos de agenda, mas aquilo que nós falamos, sempre que tiver algo relevante, nós vamos estar aqui, se possível, todas as segundas-feiras. Quando não for possível, voltamos assim que possível, trazendo um conteúdo de qualidade, trazendo conteúdos importantes e de relevância da política e principalmente da nossa querida cidade de Barbacena e região. O programa, como a gente já diz aqui algumas vezes, professor Carlos, mais de 90% dos nossos telespectadores, eles assistem o programa após o término, né? Não assistem ao vivo. Nós estamos aqui hoje, dia 22 de agosto de 2022, numa segunda-feira, ao vivo. Nós estamos ao vivo nesse momento, mas muitos dos nossos telespectadores, mais de 90%, eles vão assistindo durante a semana. Então, a gente faz o conteúdo aqui, quem estiver ao vivo pode participar com a gente, pode mandar mensagem, a gente faz o conteúdo para ficar gravado e o pessoal poder ir acompanhando ele quanto for possível. Pois é, Wanda, igual você falou, um número maior de pessoas assistem depois, né? E a gente é grato também a essas pessoas, tanto os que estão aqui ao vivo com a gente, quanto aqueles que nos dão um prestígio, né? De poder assistir depois, que às vezes não tem como assistir tudo de uma vez, está trabalhando agora, ou já foi dormir, porque amanhã cedo tem que trabalhar, né? E a gente faz realmente num horário bem mais tarde, né? Hoje já começou um pouquinho mais atrasado, mas assim, a gente entende essas pessoas e agradece também o prestígio de todos aqueles que, né, tiram um momento do dia para assistir 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, e, né, durante o período da semana aí, acaba assistindo um programa inteiro. Isso, e só explicando também nesse começo, né, que a gente já faz esse conteúdo para a pessoa ver a hora que quiser. Por isso que às vezes a gente fica muito tranquilo, que a gente explicou questões de trabalho, né? O professor Carlos, por exemplo, acabou de chegar da aula, não é isso, professor? Ainda estou com o uniforme ainda, posso fazer propaganda da escola aqui? Ó? Pode. Então a gente fica muito tranquilo, às vezes por causa de questão de trabalho, a gente não consegue, ou às vezes não tem uma notícia tão relevante também, e aí casa com a questão de trabalho, às vezes a gente falta uma segunda-feira, mas sempre fazendo esse conteúdo relevante para todos vocês. Então vamos começar, como sempre, o primeiro bloco do nosso programa, é o bloco de prestação de serviço, e o professor Carlos vai trazer as vagas de emprego logo após a nossa vinheta.
Vamos lá, Wando. Hoje nós temos aqui no Cine Uai Barbacena, tem bastante vagas de emprego, mano. Então, aquele pessoal que está aí procurando, lutando, não estou encontrando. Então, eu vou falar aqui, são 26 vagas no total, né? Aquelas pessoas que estão atrás de um novo trabalho ou atrás né, aqueles que estão realmente sem um emprego há um tempo, né? A oportunidade de conseguir voltar ao mercado de trabalho. Então, hoje nós temos, lá no Cine Uai Barbacena, está atualizado com a data de hoje, dia 22/8, né? O Cine Uai, para quem quiser, ele fica ali na Rua Silva Jardim, número 340, em anexo ao prédio da Prefeitura de Barbacena. Então, aqueles que não têm o hábito de mexer em internet, né, não tem esse costume, não tem alguém que possa lhe ajudar, então pode se dirigir ao CineUai e perguntar sobre todas essas vagas de emprego que eu irei passar aqui agora. Então, nós temos lá hoje açougueiro, uma vaga de emprego. Açougueiro desossador, é uma outra vaga, viu, pessoal? Tem mais uma vaga. Auxiliar de açougueiro, uma vaga, porém, essa exige carteira de habilitação categoria B. Auxiliar de mecânico de automóvel, por consequência, também exige carteira de habilitação categoria B, uma vaga. Auxiliar técnico eletrônico, uma vaga também disponível, e exige carteira de habilitação categoria A ou B, né? Tem também confeiteira e padeiro, uma vaga. Aí é outra que eu acredito que seja outro lugar, porque o salário é diferente, confeiteiro / padeiro também, 2 vagas. Caseiro, para trabalhar no Faria, uma vaga. Costureiro de máquinas industriais, 6 vagas. Estoquista, exige-se carteira de habilitação categoria B, tem uma vaga. Gerente de vendas, uma vaga. Motorista de ônibus rodoviário, contrato intermitente, 5 vagas. Recepcionista atendente, uma vaga. E vendedor de comércio varejista, exige experiências em vendas de pneus, mano. Então, tem 3 vagas também. Então, totalizam aí 26 vagas, mano. Como a gente sempre diz aqui, professor Carlos, a gente está satisfeito com o número de oportunidades de emprego que vem aumentando. Aqui também tá fácil não, mano. Na tosse tá brava. Deu uma tosse ontem e começou. Mas a gente está falando do aumento de números de vagas de emprego aqui na cidade. Né? Não são, como nós não temos grandes indústrias, nós não temos empresas que abrem 100, 200 vagas de uma vez só, mas pelo menos nós temos picadinho, mas vem aumentando, professor. Sim, mano. Eu acho importante, né, que tem essa constância, né, de ir surgindo vagas de emprego, né? A gente está com a taxa bem, assim, eu vou falar bem pequena, não, porque ainda tem muita gente desempregada, né, mano? Mas em relação aos últimos anos e após, né, o que nós estamos passando com guerra, saindo de pandemia, nós estamos com a taxa até bem baixa de desemprego, né? Isso é muito bom, é um sinal muito bom. E que essas vagas continuem aparecendo e que essas pessoas que têm uma vaga de emprego continuem também sinalizando para as pessoas que estão à procura, para que eles possam, né, poder encontrar a pessoa procurando trabalho e a pessoa que está precisando de uma mão de obra especializada. Isso daí. Então, você que está precisando de emprego aí, você que se enquadra em algumas das vagas que o professor Carlos leu, entre em contato lá com o Cine Uai, ao lado da prefeitura, anexo à prefeitura. Professor Carlos, vamos com um recadinho. Dia 7 de setembro, vamos ter aí a motociata e a carreata em favor
da democracia, do direito à liberdade de escolha e em favor dos valores da família e também do presidente Jair Bolsonaro. E da passeata também, né, mano? Oi? E da passeata também, né? Isso, acaba que não vai ter uma passeata, vai ter a manifestação, né, após a chegada da carreata e da motociata, né? Nós vamos já parar num local específico e de lá vamos começar com alguns temas, né? Vai ser falado em carro de som alguns temas. Nós estaremos lá, Direita Minas Barbacena, Grupo Unidos Barbacena e demais patriotas, todos que estarão lá poderão ter lá a sua palavra dentro dessa manifestação. Pois é, mano. E eu acho que antes de um movimento político, né, que muitas pessoas consideram assim, mas a gente vê tantos países, né, no dia da sua independência, comemorando o dia, né, da sua independência, que aqui precisou virar um ato político para as pessoas começarem a participar. Mas que bom que muitas pessoas estão participando. No ano passado, mesmo já no final, em setembro de 2021, ainda com a questão da pandemia, teve um número razoável de pessoas. Esperamos que esse ano tenha ainda mais. Nós convocamos essas pessoas que gostam da pátria, de ser brasileiro, né, independente de votar em A, em B, que gostem do país, né, que compareçam, participem, né, venham lutar, né, Wanda? As pessoas falam, mas você não está num país que não é livre. Até que ponto que não está livre mais, né? Talvez amanhã eles possam estar criticando isso que eu estou falando. Então, já é um momento de não ter a liberdade de poder falar, né? E, além do mais, o que a gente está falando aqui não é ofensa a ninguém. Nós estamos falando em favor de uma pátria, né, que é a nossa. Exatamente. Então, fica todo mundo convidado. Quem tiver carro, quem tiver moto e quiser participar, para chegar antes das 11 horas da manhã, de 7 de setembro, lá na Praça do Santo Antônio. Dá mais detalhes para o pessoal que não vai de moto, não vai de carro, que vai já nos aguardar lá no centro da cidade. A gente vai divulgar bem ainda, principalmente a partir da semana que vem. A gente vai passar mais detalhes. Mas a parte da carreata e da motociata, a saída vai ser por volta de 11 horas da Praça do Santo Antônio. E também, né, Van, deve ter alguém que vai ficar no centro, né, vai ter aquela sincronia da hora da saída lá no Santo Antônio, né, eu aviso, né, para o pessoal que está no centro. Isso, vai ser tudo muito bem organizado. A gente está dependendo de uma última confirmação ainda sobre a questão do 7 de setembro, mas a gente vai passar todos os detalhes. Com certeza, e vai dar certo. E tomara, né, espero que seja maior do que foi o 7 de setembro de 2021. E que fique assim por muitos anos, né, Wanda? Que se comemore essa data. Afinal de contas, tem que se comemorar. Não tem que ter vergonha, não tem que ter nada. Você quer ter uma bandeira do Brasil na sua casa, que você tenha. Né? Ninguém pode ser discriminado por ter uma bandeira do país, né, do Brasil, em sua residência. E é o que está acontecendo hoje. Eu participo dessa manifestação de 7 de setembro desde 2017. Pois é, né? Você já tem muito mais tempo do que eu. Né? Mas eu acho que está chegando a um ponto que a pessoa não pode mais. Se eu tivesse uma bandeira do Brasil aqui atrás e daqui uns dias vai ter, eu estaria sendo criticado por alguém. Do desfile eu participo desde quando eu comecei a estudar no Colégio Tiradentes. Né? E desde 2017 eu participo dessa manifestação em prol de um Brasil melhor. Desde 2017 a gente está aí fazendo essas manifestações. Do desfile eu participo desde 1985. No estadual. Beleza.
Hoje, professor Carlos, nós vamos voltar a falar de contratos aqui da prefeitura. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco de contratos. Nós vamos falar de um contrato de R$ 700 mil da prefeitura de Barbacena. E aqueles contratos que nós falamos são aqueles que nós achamos desnecessário dar o gasto. Mano, deixa eu só falar mais uma prestação de serviço, porque Sim, tem professor, vai tocando aí. Eu só vou tomar uma água aqui e já volto rapidinho. Beleza, vai lá. É que o pessoal tem me perguntado muito sobre o microempreendedor individual. E o que acontece com o microempreendedor individual? A gente sabe que ele tem um limite de faturamento anual, né? Que até a presente data é de 81 mil, né, por ano, e dá, em média, 6.750 ao mês. Né? E muitas pessoas têm me perguntado porque surgiu, né, a possibilidade de mudança para 130 mil a partir desse ano. Mas não vai acontecer esse ano. A probabilidade é que seja a partir de janeiro de 2023. Então, esse faturamento de 130 mil estaria valendo somente para 2023. 2022, até dezembro, ainda continua o faturamento de 81 mil reais. E as pessoas que têm, né, e que emitem nota e que controlam esse faturamento, que tem que controlar, viu, pessoal? Não pode ser só, eu sou microempreendedor, então não preciso esquentar a cabeça com isso. Tem que preocupar com isso, tá? Tomar conta, para ver se não estoura o limite, né? E a gente tem que ver também, se eu abrir a minha empresa em janeiro de 2022, então eu tenho o faturamento, eu posso faturar até 81 mil reais de janeiro, julho de 2022, eu não posso faturar, porém, se não abriu a empresa em janeiro de 2022, ou anterior a isso, né, você não pode faturar o total de reais. Tá? O funcionário poderá ser até 2 funcionários. Vânia, então era essa explicação. Muitas pessoas têm me perguntado sobre o faturamento do MEI, né, da alteração, que não vai ter esse ano, só o ano que vem. Não, perfeito. Programa Informação e Cidadania sempre fazendo essa parte bacana de prestação de serviço que a gente não vê em nenhum outro programa da região, principalmente a gente fazer ao vivo aqui com vocês. A gente fala de leis de trânsito, a gente fala de contabilidade, a gente fala de administração. Então, é realmente essa parte de prestação de serviço, principalmente as vagas de emprego, que ajudam aí muita gente, é uma parte importante aqui do nosso programa. Vamos rodar a vinheta e passar para os próximos blocos do nosso programa. Vamos lá, vamos. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá, professor, vamos passar para o cargo-chefe do nosso programa, que tem muita coisa. Hoje a gente vai passar direto para a política. Então, vamos. Vamos lá, começando com eleições 2022. Começou a campanha política, a essência dela, realmente, os 45 dias de campanha começou. E vamos começar dando um crédito aqui para o programa Informação e Cidadania, professor Carlos. Já acertou uma, mano? Já acertamos uma, né? Nós estamos trazendo aqui no programa algumas questões bem bacanas para você acompanhar. A coisa mais bacana que nós estamos trazendo aqui são uma previsão de quantas cadeiras de deputados cada partido vai fazer.
No próximo programa, nós vamos trazer aqui de 4 partidos, e antes do final, antes do dia da eleição, nós vamos estar colocando todos. Mas outra questão política que a gente colocou aqui, e que se concretizou, isso mostra a qualidade do nosso trabalho, da nossa análise, é do candidato, né, ex-candidato à presidência, André Janones, professor Carlos Custódio. Nossa, esse aí, né, Wanda? Surgiu do nada e sumiu mais rápido ainda, né? Sim, nós dissemos aqui, eu não preparei, mas no próximo programa eu vou preparar parte do programa, a gente fala, mas quem acompanha o nosso programa aí vai ver. Desde o primeiro momento, quando ele se lançou candidato à presidência, nós falamos aqui no programa Informação e Cidadania que não precisava contar com ele como um dos candidatos à presidência, porque ele só se colocou ali para falar no popular mesmo, enganar a população. Por que enganar a população? Quando ele se lançou pré-candidato à presidência, ele começou a dar entrevista, ou seja, ficou mais em foco. Mas desde o primeiro momento, nos bastidores da política e com a nossa análise, a gente sabia que ele não queria largar o cargo de deputado e ficar sem mandato, sendo que ele não tinha nenhuma chance de ganhar a presidência da República. E quando eu falo enganar, é que ele deu uma entrevista falando que não voltaria atrás, ele era sim candidato à presidência e voltou atrás. A gente já disse que isso ia acontecer, que ele só se lançou pré-candidato para elevar o seu nome no cenário nacional e principalmente no cenário mineiro, dar entrevista nos diversos meios de comunicação nacional e principalmente mineiro, para ter uma projeção maior, já que ele vem de um mandato desgastado como deputado federal. E a nossa análise foi corretíssima, ele desistiu de ser candidato à presidência ali no momento das convenções, nos últimos momentos para fazer o registro de candidatura, e fez o registro de candidatura como deputado federal, professor Carlos Custódio. Mas mano, ele é muito arriscado, né? Mesmo você estando na frente das pesquisas de presidente da República, ainda é arriscado você perder, né? E ele também sabe que não teria chance nenhuma, né, de se eleger e nem tampouco ir para um segundo turno. Então, assim, igual você falou, ele já estava desgastado, né? Deu aquela projeção no nome dele, apareceu, né, no estado de Minas todo de novo. Não sei nem se ganha para deputado, mas a chance é bem maior, né, de ele ganhar como deputado que como presidente, né? Mas realmente ele deu, como vários fizeram, é o pulo do gato, né? Você fica famoso dando entrevista, né? E agora ele escorou no Lula também, para poder ser o candidato do Lula, né? Eu, como cientista político, na minha análise, eu acho terrível, horrível o pré-candidato, o cidadão se lançar candidato a um cargo sabendo que ele não vai ir até o final, que ele vai retirar só para ele ter uma projeção maior. E isso acontece quando alguém quer sair ao legislativo e se lança pré-candidato ao executivo e volta para o legislativo. Ele se lançou pré-candidato só para ter uma projeção. Por quê? Porque os 45 dias de campanha são muito curtos. Então, a própria imprensa ela começa a se movimentar bem antes. E se você é candidato a prefeito, a governador ou a presidente, os meios de imprensa, no caso do prefeito locais, e no caso do governador estaduais, e no caso do presidente estaduais e nacionais, começam a te chamar antes para entrevista, para sabatina, você ganha uma notoriedade porque você está ali com o aval do seu partido como pré-candidato a um cargo executivo, mas sabendo que você não vai até o final. Isso, para mim, é realmente enganar a população. E também está na página aí do Facebook do programa Informação e Cidadania. A gente já vê que o partido do Janones é um partido sem credibilidade. Por quê?
a Justiça Eleitoral tem um grande problema nas mãos que precisa ser resolvido. Existe uma questão de fraude de gênero muito comum nas últimas eleições. O que é a fraude de gênero? A legislação estabelece que precisa ter um número de 30% de um gênero, ou seja, 30% ou masculino ou feminino, no mínimo. E como há uma grande dificuldade de se ter mulheres candidatas, por isso até que há propaganda de mais participação de mulheres como candidata, porque há grande dificuldade de os partidos conseguirem mulheres para ser candidata. Então, alguns partidos pegam mulheres que não têm intenção realmente de ganhar ou de fazer campanha só para completar e ficar dentro da lei. E o partido do Janones foi caçado por fraude nessa cota de gênero. Mas olha só, agora nós já estamos nas eleições de novo, ou seja, eles fraudaram as eleições e ficaram os 4 anos no mandato. Como pode isso, professor Cássio Custódio? Alguém que fraudou uma eleição, que deveria ser punido, passou os 4 anos recebendo. E ele ainda corre, né? Tem grande chance de ganhar de novo. Igual eu falei aqui, que a chance dele ganhar como deputado estadual é muito maior. Não sei nem se ele ainda está no mesmo partido de 2000 e... Mesmo partido. Avante, isso, né? Isso aconteceu aqui em Barbacena também, com um partido que fraudou a cota de gênero, a provas e mais provas, e isso está na justiça, acionado pelo Ministério Público. O próprio Ministério Público viu a fraude e ajuizou a ação, e está aí, vai correndo e passam-se os 4 anos. Isso tem que parar de acontecer no Brasil. Então, essa questão do Janones é uma questão aí para o cidadão, para o eleitor observar. Um partido que frauda a cota de gênero e um parlamentar mentiroso, que disse que era candidato à presidência, que não voltaria atrás, e vimos aí o programa Informação e Cidadania cantou a bola, cantou a pedra e fez o bingo, né, que ele não levaria até o final, foi só para projeção no nome. Pois é, mano, e as pessoas têm que entender também que essa fraude na cota de gêneros, tem gente que finge, que não quer entender, né? Não é que mulher não pode ser candidata, mulher pode ser candidata e deve, né? Só que a lei estipula uma cota, né? Ou para um partido que tem muita mulher, ela tem que ter um percentual de homem, ou um partido que é a predominância de homem, ela tem que ter um percentual de mulher. Mas não é, eu vou ali, né? Eu sou o candidato, pego a minha esposa, coloco o nome dela no partido, né? Ela completa a cota lá de números de mulheres que faltam, né? Só que ela não quer ser candidata, ela está ali só para, né, para fazer número. Não, e nem tem lógica, professor Cássio, quando você é candidato e a sua esposa também. Não tem. Você não quer ganhar, quer? Não. Alguém tem esperança de ganhar marido e mulher para o mesmo cargo? Muito difícil. Eu acredito que seja assim. Possível, sempre tem a possibilidade, né? Mas que é muito difícil, Não, a realidade, a gente falando aqui como cientista político, se você não é rico, não é famoso, você e sua esposa, os dois famosos, né? Rico é o casal, milionário, nós estamos falando de milionário, um casal rico, um casal famoso, todos dois, mas famoso em grande escala. Você se candidatar a vereador em cidades pequenas do interior, marido e mulher, é fraude, tá indo para fraude. A gente sabe que os dois não vão ganhar, a não ser que seja rico ou super famoso. Pessoas comuns se candidatando marido e mulher porque está tentando fraudar. Não tem a mínima lógica de ter oportunidade dos dois ganhar, se você não é rico e nem famoso. A verdade é essa. Qualquer cientista político, qualquer análise política vai dizer a mesma coisa. Pois é, e as pessoas não entendem, fica falando que não, porque colocou mulher. Não tem nada, tem que colocar muita mulher, se quiser ser candidata, mas ela tem que querer. Não é colocar porque a lei manda colocar. Sim, os partidos têm muita dificuldade que as mulheres não querem, principalmente para vereador. Principalmente para o cargo de vereador. As mulheres não querem se candidatar.
né? Há propagandas incentivando, eu, como dirigente partidário, incentivo demais as mulheres. Por exemplo, a Câmara Municipal de Barbacena, que é a nossa cidade, não tem uma vereadora do sexo feminino, né? É vereadora, evidentemente, do sexo feminino, mas não tem uma representante mulher. Pois é, mano. E assim, e com, né, igual você falou, como muitas não querem ser candidato, a possibilidade de ter uma representante vai diminuindo também, né? E a gente fala a representação da minoria, né? E um dia que eu não lembro qual candidato falou lá na Câmara, mano, que em Barbacena o percentual de eleitores, a maioria é mulher, né? Então ela não está representando, lá não está faltando um representante de uma minoria, e sim da maioria, né? Porque se tem mais mulheres que votam, né, teria que ter mais mulheres também que se colocassem na condição de candidata para poder ser eleita. Exatamente. Então vamos lá, professor, vamos passar para as eleições 2022, continuando aqui nas eleições 2022, vamos falar um pouco dos candidatos à presidência logo após a nossa vinheta. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos, temos os candidatos postos à presidência da República e só 2 candidatos com reais chances aí de serem o próximo presidente. Atrás deles aí alguns outros candidatos, podemos citar o eterno candidato Ciro Gomes, mas sem também nenhum tipo de chance. Então vamos, para ser bem objetivo, focar no atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve preso e foi inocentado mirabolantemente, e agora pode concorrer ao cargo máximo da República, que é de presidente. Foi descondenado, né? Mirabolantemente sumiu mais de 12 processos, né? Eu quero saber como que ele apresentou as certidões dele de nada consta. Porque, na verdade, consta. É estranho, né? Essas questões muito estranhas mesmo. Mas vamos lá. Está com o registro, vamos ver se vai ser deferido, tudo direitinho. Mas vamos partir do pressuposto que vão deferir as 2 candidaturas do atual presidente Jair Bolsonaro e do Lula. Eles começaram aí suas campanhas. E neste início de campanha, a gente consegue observar uma questão de público nos comícios e uma questão importante também a ser observada por eleitor. Nos comícios do presidente Jair Bolsonaro, você vê muita gente de camisa verde e amarela, muitas bandeiras do Brasil, inclusive muitos ambulantes vendendo ali bandeiras do Brasil, camisas do Brasil, e o pessoal comprando. E uma quantidade de gente bem maior que os comícios do Lula. Lá, já nos comícios do Lula, você vê uma coisa mais organizada, você vê ali o pessoal da campanha distribuindo bandeiras, né, para o pessoal balançar a bandeira, distribuindo camisas vermelhas. Então a gente já vê essa disparidade. E a campanha do Lula está com uma preocupação muito grande, e isso a gente pega nos bastidores aí da política dentro do partido, com o quantitativo de público e a forma como o presidente Lula está, o ex-presidente também, ex-presidiário, né, fazendo o trocadilho aí, está se portando nos comícios. Porque o Bolsonaro, ele está indo para o meio do povo, ele vai para o meio do povão, pega na mão, vai cumprimentando todo mundo, e o Lula tem uma dificuldade muito grande de andar no meio do povo. Um exemplo, no primeiro comício dele em Belo Horizonte, ele quis ir ali no meio do povo cumprimentar um rapaz de cadeira de rodas fazendo vamos colocar um teatro de campanha ali, e ele pediu para a segurança criar condições
para ele fazer isso. Enquanto o Bolsonaro, ele pega e vai para o meio do povo sem falar nada. Então, o ex-presidente Lula, atual candidato à presidência da República, com muita dificuldade de se locomover entre os seus eleitores ali nos seus comícios. E a outra grande preocupação da campanha aí do PT é o número de pessoas. Por exemplo, eles estão esperando aí, foi esperado nos comícios aqui em Minas Gerais, 100 mil pessoas, lá em São Paulo também 100 mil pessoas, e de acordo aí com autoridades e com institutos aí que estão acompanhando as eleições, a média dos comícios do Lula está sendo 10 mil pessoas, professor Carlos. Pois é, mano, é muito pouco, né? Inclusive teve um da Praça da Liberdade, agora em Belo Horizonte, né? Que eles publicaram fotos dizendo que era 100 mil. O Chico Pinheiro, da ex-TV Globo, né? Tudo é ex-TV Globo, ex-presidiário, divulgou também no palanque lá que era 100 mil espectadores e depois foi divulgado que não passaram de 8 mil, segundo a Polícia Militar, os órgãos de segurança, né? Falou que não passou de 8 mil. Então, assim, realmente a gente vê uma diferença muito grande, né, de público, né? E igual você falou, você não vê, pelo menos eu nunca vi, né, nos comícios do Bolsonaro, nas motocicletas dele, nas carreatas, distribuindo camisas, né, para o pessoal. Normalmente as pessoas compram, né, porque gostam dele, gostam do projeto dele, e não, né, daquela maneira imposta, né, como a gente vê às vezes na campanha do Lula, que parece que as pessoas só estão vestindo a camisa porque foi distribuído, né, só está com a faixa porque foi entregue para eles. Eles não têm coragem de pegar aquela faixa, né, imagino que eles não tenham a coragem de pegar aquela faixa e levar para casa, né, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, né, e até mesmo o Lula, se ali são só eleitores deles, e a gente sabe que pode ser que tenha alguém infiltrado, pode, né, como aconteceu em Juiz de Fora com o presidente Bolsonaro, mas não impede do Lula descer e chegar perto do povo. Ele está igual um cantor popstar, né, que não desce do palco para poder dar a mão para a população, né? Ô, Vando, e eu trouxe um outro dado aqui, né, que não serve muito de parâmetro, né? Mas, por exemplo, quando você é um cara querido, né? Vamos supor que você fosse o candidato a presidente do Brasil, né? O mais querido por todos. Muitas pessoas iriam te ajudar, não iria? Fazendo doação? Sim. Pois é, eu fui lá no Divulga Cand, e olhei outro dia. E olha só quem é vamos, por esse parâmetro, vamos ver quem é o mais querido. Quer ver? Deixa eu voltar aqui só para eu pegar aqui todos aqui, ó. Por exemplo, são só dois que teve já alguma movimentação financeira: o Bolsonaro e o Lula. Então, o Bolsonaro teve movimentação financeira, mano, de... Quer ver? Aqui, movimentação financeira ali. Lembrando aos nossos telespectadores que esses dados aí que o professor Carlos está falando, ele está no programa de divulgação de candidatura do TSE, ou seja, são dados oficiais do Supremo Tribunal Eleitoral. Qualquer um pode entrar e visualizar. Então, o Bolsonaro até hoje, mano, teve uma receita de 75.295 em doações, né? Teve gente que doou R$10, teve gente que doou R$100, teve doação de tudo quanto é tipo aqui, né? E o nosso amigo, o líder das pesquisas, mano, olha só que diferença, para a gente só ter uma ideia quem que é o mais querido segundo, né, as doações, que serve de parâmetro também, não serve, mano? Serve, sim. Se eu gosto mais de um cara, eu vou ajudar esse cara. Se eu não gosto muito do outro, eu não vou ajudar esse outro.
O Lula teve, mano, até agora, 66 milhões 708.323. Muito, não é? Muito. Só que de doação de pessoa física, mano, isso tudo, olha só como é que como começou a campanha. Desses 66 milhões, doação foram apenas R$300. O restante é do fundo partidário, que ele já está usando. Então, assim, só de fundo partidário, por enquanto, o Lula já tem disponível 66 milhões de reais. E isso é importante também a gente falar, porque você vê essa estrutura, a estrutura montada lá em Belo Horizonte, no primeiro comício deles, foram 3 palcos, telões, drones. Então, só aquela estrutura, nós podemos dizer ali, foi no mínimo, 100 mil reais. No mínimo. Eu acredito que seja muito mais. Pois é, mano. Para um comício. É muito dinheiro que... Deixa eu ver se já tem... Enquanto o Bolsonaro normalmente não tem nem palco, né? Ou ele sobe em cima de um trio elétrico, ou é no meio da rua, no meio do povo. Pois é, aqui por enquanto... Ó, o escritório do... Olha só do Lula aqui, mano. Ao vivo aqui no Divulga Cândido, hein? Ó, o Lula já gastou só com Aragão e Ferraro Advogados, escritório de advogados, R$1.200.000. Em campanha. Aquele Zanini, você conhece o Zanini? Sim. Recebeu mais 1.200.000. Serviços de contabilidade, R$600 mil. Esse é o gasto, por enquanto, do Lula. Foram 2.400, 3 milhões de reais entre advogados e contabilidade. Então, no próximo programa, nós vamos discorrer mais sobre as eleições 2020. Nós vamos passar para a política municipal. Tem algumas coisas importantes para falar aqui da política municipal. Mas no próximo programa nós vamos discorrer um pouco mais. Única coisa para a gente encerrar aí a fase de política nacional e falar um pouquinho da estadual é para o pessoal ficar atento nos deputados. A importância de um deputado para uma cidade é muito grande, mas temos aí muitos enganadores, professor Carlos. Muita gente tentando enganar, às vezes muita gente tentando ligar ao presidente Jair Bolsonaro ou ao candidato Lula, mas pessoas que quando o Lula estava preso, nem lá passou perto, e pessoas que passaram os 4 anos aí sem estar ao lado do Bolsonaro, agora estão tentando ligar a imagem aos dois, ou seja, alguns candidatos estão tentando enganar a direita e também a esquerda. Então, seja aí o eleitor da direita ou o eleitor da esquerda, resumindo, seja o povo, vote realmente em quem você quer votar. Não vote sendo enganado, acreditando que um candidato é uma coisa, mas na verdade não é. Então, muita atenção, porque o que tem de candidato aí tentando enganar a população é 70% a 80%. Ô, mano, você acredita que teve um candidato a deputado federal que da última eleição para cá ficou mais pobre? Tem uns que fica, né? Depois eu vou falar o nome dele. E vem falar que é de Barbacena, viu? É difícil, né? Infelizmente, Barbacena, vamos lá, vamos já passando para a política municipal. Vamos rodar a vinheta aqui para a gente entrar na política municipal. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Brasil!
vamos lá, já falando de política municipal e encerrando aí a parte de deputados, eu, pessoa, cidadão Vando Robson, queria muito, mas muito mesmo, que Barbacena elegesse um deputado da cidade, seja estadual, seja federal, quem dera um estadual e um federal, quem dera 2, 3. Eu, Vando, a pessoa, o cidadão, gostaria muito de estar ajudando, estar fazendo campanha, estar trabalhando gratuitamente, voluntariamente, para alguém, para um barbacenense que tivesse condições de ganhar para deputado estadual ou federal. Mas, infelizmente, posso afirmar com certeza absoluta, e agora como cientista político, que ninguém com domicílio eleitoral em Barbacena. O que é domicílio eleitoral em Barbacena? É aquela pessoa que vota em Barbacena e vive em Barbacena, porque se ela vota em Barbacena, ela tem que ter um domicílio em Barbacena. Ninguém, nenhum cidadão barbacenense, infelizmente, ganha, ou seja, ou para deputado estadual ou para deputado federal. Então, infelizmente, eu não estou ajudando ninguém de Barbacena, não estou trabalhando com ninguém de Barbacena, para não perder o tempo, professor Carlos, devido à importância de um deputado estadual e federal. Então, a gente tem que fazer acordo com quem tem condições de ganhar para ajudar a nossa cidade. Infelizmente, Barbacena está ruim de representante, e eu nos coloco nesse meio, professor Carlos, porque nós somos políticos, nós somos dirigentes partidários. Infelizmente, nós não temos condições de ganhar, e também não temos nenhum outro barbacenense com domicílio eleitoral aqui que tenha essa condição de ganhar ou para deputado estadual ou para federal. Infelizmente, é triste, mas é a verdade, e a gente tem que ser verdadeiro com a população, com os nossos telespectadores. Pois é, mano, e a gente não vai falar assim, mas vocês procuraram? A gente procurou e bastante, né, mano? Muito. E tem gente até que fala assim, por que você não é candidato? Eu não tenho chance de ganhar, não tenho dinheiro para fazer uma campanha para ganhar, e sem dinheiro para você rodar as cidades pelo estado, a chance de a gente conquistar aí 30 mil votos, no mínimo para deputado estadual, para federal mais de 60, é praticamente zero. Então, gente, ainda mais quem estuda política, viveu política como eu, que me formei cientista político, e tem que saber disso. Então, não teria chance de ganhar. Então, por isso eu não sou candidato, e procuramos em Barbacena alguém que tivesse chance de ganhar, e não tem. Nenhum aí dos candidatos com domicílio eleitoral em Barbacena que estão na disputa. Aí o pessoal pode ficar com raiva, pode falar, você está falando que eu não tenho chance. Estou sim, nenhum tem chance. E depois da eleição me procura e pergunta se alguém ganhou. Porque não tem chance, infelizmente, essa é a verdade. Pois é, mano, e igual a gente estava falando, nós procuramos, né, para poder ver se encontrava alguém para poder ajudar, né? Na verdade, a gente quer ajuda para poder ajudar a Barbacena, né? A gente queria uma pessoa daqui, porque com certeza a pessoa sendo daqui, a possibilidade dela ajudar a nossa cidade com maior fervor, né, seria maior. Né? Mas nós procuramos, nós fomos atrás das pessoas, né, tanto de Barbacena, quanto mais próximo de Barbacena. Alguns foram até sinceros, né, Vando, falando que trabalhava da seguinte forma, né, que ajudava se fosse só em grupo, um negócio mais ou menos assim. Pelo menos... Para o cidadão, para o nosso telespectador ter uma ideia, nós conversamos com N candidatos a deputado estadual, federal, para ver quem que... Porque eu, o professor Carlos, nós fazemos parte de um grupo político. Nós temos esse programa aqui. No programa aqui a gente traz notícias dos bastidores políticos. Nós temos bastante propriedade para trazer notícias dos bastidores políticos, porque nós estamos nos bastidores políticos, professor Carlos. A gente faz parte do nosso trabalho isso. Então, nós procuramos N candidatos que poderiam ajudar a cidade de Barbacena. E dentre esses candidatos que nós nos reunimos conversando, nós escutamos, eu não tenho compromisso com cidade nenhuma do estado, eu tento mandar um pouquinho para todas, ou seja, se não ajuda nenhuma.
Porque do 853 municípios, se você mandar um pouquinho para cada um, você não está ajudando nenhum. Não dá para ninguém. Nós tivemos candidatos que ele falou que só entra em causa que tiver no mínimo 2.000 assinaturas. Né? Então, algumas coisas mirabolantes que falaram para a gente. Né? E aí a gente foi fazendo uma peneira até chegar aí nos candidatos que o nosso grupo vai apoiar, e que é o Bruno Engler para deputado estadual, criador da Direita Minas, e o Cabo Zanola para deputado federal, que encaixa naquele perfil que nós estávamos procurando, ou um barbacenense ou alguém próximo. E esse é próximo, Barbacena não pode ser considerado aí sua casa, porque ele é de São João del Rei. Mas nós não vamos fazer propaganda política aqui hoje, não. Hoje nós queremos manter só o cidadão informado mesmo, mas nós demos exemplo e nomes também, porque nós gostamos sempre de trabalhar com a verdade às claras, né, professor Carlos? Com certeza, porque aí não engana ninguém. Né? A gente não, em momento algum a gente falou que ia apoiar um e está apoiando o outro. Né? A partir do momento que a pessoa aceitou, né, que pudesse ajudar a nossa cidade, que é tão carente, e realmente mano. Agora a gente vê tanta gente doando milhões para Barbacena, nessa época de campanha, que eu não sei por que Barbacena está desse jeito. E outra coisa, desculpa te cortar, professor Carlos, mas só para acrescentar no seu comentário aí, outra coisa importante da gente falar é que esses candidatos que nós estamos apoiando voluntariamente. Nós não queremos um centavo, eu não apoio o candidato que quer falar, eu te dou 10 mil, te dou 20 mil, te dou 30 mil, perdeu o meu apoio. Porque política é um grande mercado de trabalho, sim. E tem gente que se dá muito bem na vida apoiando alguns políticos assim, recebe 100 mil, 200 mil. Mas não é a índole do nosso grupo, não. Então, os candidatos que nós estamos apoiando voluntariamente. Por isso nós falamos, nós estamos apoiando, não trabalhando. Professor Carlos, isso é para contribuir com o seu comentário. O candidato que quiser me contratar para fazer uma consultoria, para fazer marketing de campanha, como cientista político, como coordenação, é uma coisa. Nós estamos trabalhando ali. O candidato quiser contratar a empresa de contabilidade do professor Carlos, ou também para de administração do professor Carlos é formado na administração da campanha, é uma coisa. Os candidatos que nós estamos apoiando hoje totalmente voluntário, professor Carlos, só para contribuir com o seu comentário. Pois é, porque algumas pessoas podem falar, né, mano, que é por dinheiro, e não é, e também por mim não seria em momento algum, né? Eu acho que se a minha vontade, mano, desde quando eu entrei na política, é melhorar a nossa cidade, né? A minha intenção é essa. Se fosse ganhar dinheiro, a gente já saberia como que faz também, né, mano? A gente já poderia estar ganhando dinheiro há mais tempo, né? E muito, não é pouco, não. Pois é, porque tem candidato aí que está distribuindo dinheiro à vontade. Né? E acredito que não seja um só, porque isso, infelizmente, virou uma prática comum. Dá até caminhonete. Pois é, dá até para comprar uma caminhonete. Mas, né, deve ter mais gente que comprou uma caminhonete menor, né, mano? Um capzinho menor. Mas, e vai virar dono de hotel. Rapaz, vai ter bastante hospedagem aí, vai ter à vontade. A gente ia poder ficar no hotel de graça, pensou, mano? Passando o final de semana no hotel, na piscina, o garçom se uma cervejinha gelada pra gente. Olha, infelizmente, a gente ter índole e caráter não é fácil, não. Na realidade, a gente perde muito, né, cara? Podia estar de caminhonete, no hotel, indo aí em altas festas regadas ao uísque. Pois é. Mas nós escolhemos trabalhar voluntariamente, né? Para quem a gente acha que vai melhorar o Brasil e a nossa cidade. E se quiser tomar uísque, tem que comprar. Mas continua, professor, vamos lá. Mano? Aí, muita gente aceita esse tipo de negócio, não sei porquê, né? Eu tinha um professor meu na faculdade, não vou falar o nome dele aqui, né? Muitas pessoas devem conhecer. Ele falava com a gente que todo mundo tem um preço.
né? Às vezes a dificuldade é achar o preço de cada um. Então, assim, tem pessoas que se vendem por muito pouco, né, para poder se dar bem, né, e às vezes está na política falando que quer ajudar o povo. Só que não quer. Ele quer se dar bem, né? Se ele pudesse, né, se ele imagina na política que ele pode ganhar, sei lá, não sei quantos milhões aí, se ele pudesse receber aquilo de uma vezada só, ele trabalharia uma vez só, né? Um período só, e não se candidataria a mais nada, nunca mais. Né? Mas tem gente que não, que sabe que não vai ganhar de uma vez. Então ela fica tentando ficar no poder, né, para poder estar sempre ganhando. Só que esse dinheiro, né, mano, infelizmente, é o seu dinheiro da saúde, né, é o seu dinheiro da educação, é o seu dinheiro do transporte, né, mano, que a gente vê aqui em Barbacena, tão lixo, né, que falaram que ia arrumar o transporte, ia melhorar, né, a gente vê guaritas, ponto de ônibus caindo aos pedaços, quase caindo na cabeça das pessoas, né, e é esse dinheiro de fazer essa melhoria lá que sustenta esse tipo de negócio. Esse dinheiro que sustenta aquilo lá não dá em árvore, não brota do poço, sai do seu bolso. Vamos lá, então. Vamos falar de Barbacena agora? Todo mundo Vamos. gosta de ver nosso programa, essa parte de Barbacena. Hoje eu vou começar falando até de uma forma diferente. Infelizmente, Barbacena vai de mal a pior. Porém, eu queria muito estar todo o programa chegando aqui para elogiar o governo de Barbacena. O que eu mais queria era estar todo o programa aqui, chegar aqui e falar de construções que tivesse acontecido em Barbacena. E outra, faria campanha de graça, sem não precisa conversar comigo, não precisa me receber, faria campanha de graça para qualquer um que estivesse fazendo de Barbacena uma cidade melhor. E me envolveria na política, professor Carlos, só como cientista político, para trabalho mesmo, e para apoiar a gente, para ajudar a nossa cidade, e talvez na política municipal nem me envolveria tanto, e jamais como candidato. Se eu pudesse chegar aqui toda hora falar de uma coisa boa que está acontecendo em Barbacena. Mas, infelizmente, é só notícia triste, é um governo que está com falta de caráter, é gente mentindo o tempo todo, e isso realmente é lamentável. Eu fico triste e bravo ao mesmo tempo, fico pé da vida ao mesmo tempo, e eu vou colocar na tela uma coisa que me deixa puto da vida, com perdão da palavra. Prefeito de Barbacena, um print do post dele, rede social pública, o print aí tá como público, você pode ver na bolinha aí do perfil, então se é público a gente pode passar aqui no programa sem problema nenhum. E isso realmente acho que é mau caratismo. Eu vou ler aqui para vocês. Notícia boa para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Nós pagamos valor retroativo e o piso nacional para esses profissionais que desempenham um trabalho fundamental na ponta da atenção básica. Nossa gestão, preste bem atenção nessa parte, nossa gestão não mediu esforços para que o ACS e o ACE pudessem receber o que é deles por direito e mais que merecido. Professor, presta bem atenção aqui em mim. O valor pago no salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias, eles vêm do governo federal, total e integral. Então, o governo do município não precisa fazer nada a não ser pegar o dinheiro do governo federal e repassar aos trabalhadores. Não sai um centavo desse valor do salário e do novo piso salarial do município. Então, qual foi os esforços que vocês fizeram? Isso é tentar enganar a população, professor
Carlos Custódio? Pois é, mano. Tá vendendo aí, ó, uma situação, né, que não é verdade. E ainda foi bom, Wanda, foi, quer dizer, menos pior, porque ele ainda poderia colocar aí que foi graças às outras duas pessoas, que tem menos ainda a ver com Barbacena, né, que ele tem feito o tempo todo fazer propaganda para essas duas pessoas. Então, assim, todo dinheiro que vem de verba federal, o cara falar que ele que resolveu, né? Fez o Isso é dinheiro, mau caratismo, eu jamais imaginei, quando o atual prefeito ganhou, que ele faria, se prestaria a esse papel. E dentro aí do mesmo tema, vamos ver o mau caratismo novamente, professor Carlos? Uma outra imagem. Vamos lá. Esse post aqui é de quando ele era vereador, também público, ó. Você pode ver na bolinha aí e você pode ver a data, aí 2017, tá? Nesse post ele tá falando aí, vereador Carlos Du vem cobrar adicional de insalubridade a toda classe dos agentes comunitários de saúde. Isso aí tá no perfil dele lá até hoje, e ele ainda coloca que cobra o atual prefeito, na época, o Luiz Álvaro, para pagar o que é de direito dos agentes de saúde. E agora, professor Carlos, virou, é lei, tá na Constituição. E até hoje ele não paga a insalubridade dos agentes de saúde. Eles enfrentaram uma pandemia, vão na casa de gente doente, gente acamado, tem agente de saúde que chega na casa, e aconteceu várias vezes, o paciente está morto lá dentro da casa, não sabe qual doença que foi, qual doença que está naquele ambiente, é debaixo de sol, é debaixo de chuva, é correndo de cachorro, é entrando na casa, você não sabe se a pessoa é um santo, ou se é um traficante, ou se é um bandido, ou se é um cidadão de bem. Então é um direito dos agentes de saúde. E quando ele era vereador, ele ficava aí cobrando o prefeito, tentando mais uma vez enganar a classe dos agentes de saúde. E hoje que ele é prefeito, ele devia ter feito isso no primeiro mês de mandato. Nós vamos para 2 anos e até hoje o agente comunitário de saúde de Barbacena não recebe a sua insalubridade, que é direito, e que agora é constitucional. E ainda está ali, mano, que é uma lei federal. Sim, ele colocou a lei federal, que já era lei federal, e agora foi criada uma PEC para regulamentar o piso e a insalubridade dos agentes de saúde. E aí ele me vem com um post falando que não mediu esforço para repassar o piso, que vem todo do governo federal, que o que ele podia fazer seria um acréscimo do município, é pagar a insalubridade que é direito e não faz. Então isso é mau caráter, é ser mau caráter. Infelizmente nós estamos tendo uma gestão mau caráter aqui em Barbacena. Infelizmente. Eu estava pensando... E nós temos que falar aqui para alertar a população. Não gosto de estar falando isso, mas esses posts, esses prints aí da internet mostram mau caratismo, mostram um político tentando enganar a população. Pois é, mano, e hoje de manhã ainda estava pensando nisso, mano. Não sei se você ainda vai esticar mais aí sobre o assunto de Barbacena, vai? Não, agora o próximo nós vamos mostrar um contrato aqui para a população, nós vamos pôr na tela um contrato de um gasto de R$700 mil e vamos mostrar para a população aqui, depois desse assunto. Mas vamos continuar, professor. Deixa eu comentar, então, que vai até na área de saúde, né, que rodou um vídeo aí nesse final de semana, né, sobre o Hospital Imaípe, que depois até gerou uma nota, né, da prefeitura sobre o que aconteceu no Ibaípe. É até bonito, né, da prefeitura. Eu ouvi vários funcionários dizendo que era para evitar a politicagem, né, que o Imaípe fechou, tá lá, foi por opção do Imaípe, os leitos de UTI, que a prefeitura, durante a pandemia, disponibilizou não sei quantos milhões, né, para o Imaípe, coisa e tal. Só que, Wanda, outro dia também o TCE, né, divulgou uma nota onde, de 0 a 100, né,
Barbacena, na área da saúde, teve uma nota muito baixa, que foi 41,15%. Né? Então, quer dizer, a saúde de Barbacena, tanto na questão da agente comunitário, com o seu salário, e também não deixa de ser uma questão de saúde, né? Contra todos os outros atendimentos à população, está de mal a pior, né? Porque a nota abaixo de 49,99, baixo nível de adequação, recebe uma nota C. Então, é a pior nota que tem. Barbacena tirou a pior. Né? E eu fico pensando, né, que as pessoas, mano, estavam lá no post da prefeitura, da nota, elogiando o prefeito por ter 10 leitos fechados. Igual você falou, por que ele não paga a insalubridade, que é a única coisa que a prefeitura tem que fazer? Por que Barbacena tem tanto dinheiro que ele falou na época da festa, né, do sonho de Clara, que não iria faltar dinheiro para nada? Por que ele não faz o custeio desses leitos de UTI? Né? Por que ele não paga o piso dos enfermeiros? Por que ele não dá o mesmo aumento que ele deu aqui no hospital regional para todos os outros plantonistas? Por que ele deixou um vereador que apoia ele falar que depois desse aumento não teria mais problema de atendimento no regional, e você chega ali toda hora, está lotado, as pessoas às vezes o dia inteiro sem comer, bebendo a água que tiver lá, né, doente, passando mal, sentindo dor, sem atendimento. Então, mano, eu consegui associar isso aí de uma maneira até carinhosa, o nosso prefeito, como um bolo de pote. Você sabe como surgiu o bolo de pote, mano? O bolo de pote nada mais é que uma mulher que trabalhava com bolo, né? Ela fez um bolo e o bolo não deu certo, deu errado. Então ela pegou o pote, colocou dentro do pote, né? Deu aquela melhorada, porque o bolo era um pedaço menor e foi vendendo aquele pedaço, né? Então, quer dizer, o governo do Carlos Duque prometeu ser tão diferente, é igual aos outros. Ele só está dentro do pote, né? Ele só deu uma melhorada na aparência, né? Veio um rapaz mais elegante, né? Que fala bonito, né? Frequenta a igreja, mas o resto, a política é a mesma. E eu vi, mano, muitas pessoas aplaudindo ele lá no Instagram dele, né? Na nota da prefeitura, enquanto tem tantas pessoas precisando de atendimento, a cidade com a nota vergonhosa, né? E da educação também não ficou muito melhor, não, ficou com 65%, né? E tanto dinheiro que ele devolveu, né, que ele não utilizou na educação, que era o mínimo, ele não usou nem o mínimo constitucional na educação. E na saúde, com certeza, ele também não usou. Professor Carlos, você elucidou com perfeição a questão da saúde, que está péssima em Barbacena, uma gestão horrorosa, tenebrosa, de quem não entende nada de saúde. O primeiro culpado é o prefeito, que o dono da empresa, o chefe da empresa, se a empresa vai mal, o primeiro culpado é ele. E segundo, abaixo dele, o secretário de saúde, péssimo gestor, péssimo no trato com as pessoas. Barbacena vai de mal a pior. E para fechar esse assunto, eu vou só dar mais uma pincelada nas questões dos agentes de saúde, mas primeiro dar uma boa noite para o Júnior João, que está participando aqui com a gente. Ô, Júnior, obrigado pela sua participação. O Júnior, no comentário dele, disse que política está muito a desejar. E manda um comentário aqui: tomara que todos os políticos tenham esse pensamento de melhorar a nossa cidade. A cidade, ela tem que melhorar, Júnior João, porque quando o nosso filho fica doente, é a saúde da cidade que ele usa. A escola que nós estudamos, que eu estudei, não sei se você é de Barbacena, mas se for, deve ter estudado aqui também, que os nossos filhos estudam em Barbacena. Quando a gente precisa de 90% das situações do dia a dia, é em Barbacena que nós procuramos, é em Barbacena que nós resolvemos, e é em Barbacena que nós vivemos.
Então, a política, o primeiro passo da política para nós é na nossa cidade. Porque a gente luta também por um Brasil melhor. Mas não adianta o Brasil tá bom e a nossa cidade tá uma droga. Então, Júnior, obrigado aqui pela sua participação. Também tem o Caio Filho aí, o Caetano. Caetano, um grande abraço para você. Obrigado aí pela sua participação. Né, dizendo que uma expressão carioca, isso que o prefeito faz é para enganar aí, ó. E vou colocar mais uma vez o post do prefeito na tela, falando que não mediu esforços para pagar aí, deixa eu ler aqui como que ele escreveu, para ser igualzinho. Endemias, pagar o valor retroativo e o piso nacional. Mais uma vez, mau caráter tentando enganar as pessoas. Esse dinheiro dos agentes de saúde, agente de pandemia, ele vem todo do governo federal. E você sabe o que ele fez, o professor Cássio Custódio, meus caros telespectadores? Pagou menor. Os agentes de saúde, eles tinham um pouco a mais do que o governo federal manda. Por quê? Porque todo ano tem a recomposição salarial que é constitucional. Tanto que aqui na Câmara, na Câmara Municipal, houve toda aquela questão, se é dar o retroativo, se não deve, e deu abaixo do necessário, que já estava um ano sem dar, daria mais de 14% por 16%, ele deu só 10%. Correto, professor? Correto. Então, no início do ano, os agentes de saúde passaram a receber 10% a mais no salário deles. Porém, a contribuição do Simpas aumentou para 14%, o teto máximo permitido. Isso é outra maldade que o prefeito faz com os servidores, principalmente aqueles que ganham salário mínimo. Descontar 14% do salário do servidor. É outra maldade. É outro mau caratismo. Aí, professor Cássio Custódio, bacana. Os agentes de saúde estão lá, ganhou mais 10% e pagando 14%. Aí veio uma PEC que regulamentou o salário dos agentes de saúde em 2 salários mínimos. Aí sabe o que o prefeito fez? Repassou os 2 salários mínimos seco, sem esses 10% aí que todo servidor tinha ganhado. Ou seja, ele já perdeu os 10%. Mas dos 2 salários mínimos que o governo federal está mandando, os 10% ele não deu, não. Mas os 14% ele descontou. E aí vem falando que não mediu esforços para pagar os agentes de saúde em endemia? Deixa de ser mau caráter? É um menino bom esse aí, Pano. É um menino bom. Olha que maldade que ele fez com os servidores. E ainda não paga a insalubridade, que é lei federal, que quando ele era vereador ele cobrava. Agora que é prefeito, não faz. Pois é, eu fico indignado, professor Carlos. Eu, assim, se fosse os agentes comunitários de saúde, cobrava isso aí, ó. Né? Já que ele está falando que pagou, né? Então, cadê no papel aqui na conta caindo todo mês? Ué, peraí. Não, ele pagou o que o governo federal manda. Pois é. Mas nem aquele aumento que a prefeitura tinha dado, que seria a prefeitura que iria complementar, ele cortou. Mas, tem que falar com ele, cadê? Papelzinho aqui, papel na mão, papel moeda na mão. Não tem, hein? Então, encerrando esse assunto aí, é difícil, eu fico meio indignado, meio bravo, sabe? A vontade é gritar, bater na mesa, mas para tirar um pouco essa indignação desse caos que Barbacena vive. No próximo programa nós vamos falar dos milhões que está sendo jogado fora aí no asfalto, mas nós vamos passar um outro contrato aqui agora. Professor Cássio, toca aí só para mim colocar o contrato na tela aqui, por favor. Vamos lá, pessoal. O Vando vai apresentar um contrato aí. Como vários, não vou falar todos, não, porque é um exagero, mas como vários, né? São valores, assim, fora do comum, da realidade, acho que de todos os barbacenenses. E eu acredito que todos eles devem ficar questionando de onde sai tanto dinheiro para pagar esses contratos desnecessários até, né?
E já foi explicado, esse contrato que a gente vai mostrar aqui, já foi explicado na Câmara por um vereador, né, o vereador Zezinho Andrade, explicou sobre esse contrato aqui, que é totalmente desnecessário. Né? Então, o Barbacenense tem sim que ficar triste, tá? O governo não está bom, está ruim, está péssimo, né? Sorte para pagar o agente comunitário de saúde não tem, mas para pagar esse contrato aí, tem, né, mano? E como Então vamos lá. Como o vereador disse, de um serviço pronto. Professor Carlos, está na tela aí um contrato, meu amigo telespectador, no valor de, vamos arredondar o valor aí, de R$650 mil. Né? Todo mundo está vendo aí na tela, mas vamos arredondar. R$650 mil, bem mais de R$500 milhão. E o que esse contrato diz? Você está vendo aí a especificação do contrato. Ele diz: contratação de empresa especializada em serviços advocatícios técnicos para recebimento de recursos dos royalties de petróleo e gás natural. Ou seja, falando aqui no popular, a prefeitura contratou um escritório de advocacia para entrar com uma causa para ganhar um pouco mais do dinheiro dos royalties do petróleo que ela ganha. Para quem não está acostumado com isso, Barbacena é uma das cidades do estado que mais arrecada. Ela tem participação no pré-sal, tem royalties do petróleo. Por quê? Porque apesar de nós não extrairmos petróleo, nós temos tubulações que passam por aqui. Barbacena tem arrecadação do pedágio, Barbacena tem N arrecadações aí que muitas cidades não têm. E o que mais espanta nesse contrato aqui é a primeira coisa. Toda prefeitura tem a AGM. O que é a AGM? Advocacia Geral do Município. Ou seja, ela já tem vários servidores que são advogados, que são pagos ali todo mês, que são os advogados da prefeitura. E os comissionados, que são aqueles cargos de confiança, que quando o prefeito ganha, ele ainda nomeia ali. Mas quantos advogados ele quiser, incluindo o AGE, o advogado geral, o AGM, o advogado geral do município. Então, nesse caso aqui, ele desrespeitou todos os advogados que trabalham no município, porque quando ele contrata um escritório de advocacia para advogar em prol do município, ele está falando que os que tem no município não têm competência para tal matéria. Mas só que eles têm competência sim, porque eles já tinham entrado, já tinham pré-ganho essa ação, e agora ele me contrata um escritório de Brasília e paga 650 mil do dinheiro do povo barbacenense. 650 mil do dinheiro do povo barbacenense. E aí, o professor Carlos, o mais estranho, o que a Barbacena já tem uma participação nos royalties. O que ele ia ganhar mais entrando com essa ação, ficou os honorários. Então, mesmo que ele ganhe, não vai ganhar mais nada, porque já está pagando os honorários do advogado. Ô, Vando, e não é só o honorário aí de 630 mil. Você leu no finalzinho aí? Sim, tem mais coisas aqui. Né? A gente pode rolar a tela aqui para o cidadão ir vendo aqui. Participação na receita. Sim, participação na receita. Então, o que o município ganhar, né, ele ainda vai poder ter mais 5% dessa participação nessa receita. Então, ou seja, o município ganhou um sócio. Olha só que coisa bacana, né? É muito fácil ganhar dinheiro em Barbacena. Isso aqui, professor Carlos, é até difícil de comentar. Não é possível que isso aqui está correto, que não... Acho que a gente não pode até falar para não ser processado, mas todo mundo está pensando o que eu estou pensando. Ô, Vani, eu tô olhando... Você sabe o que eu estou pensando, né, professor Carlos? Eu tô olhando, vou até olhar... O contrato desse aqui não é feito à toa, do nada, não. Você quer ver? Me dá só um minuto aqui,
eu vou achar uma caneta aqui que eu vou olhar quem são os sócios desse escritório de advocacia. Então, meu caro telespectador, meu amigo barbacenense, às vezes a prefeitura pede aí contribuição para você, ajuda, e olha aí o que ela faz com o nosso dinheiro. Para asfaltar, para bloquetar a sua rua, não tem não. Porque está asfaltando só as vias principais, os bairros estão tudo jogados atrás. Se você quiser bloquetar aí, você tem que pagar, fazer parceria, que os vereadores aprovaram parceria, mas para pagar mais de R$500 mil em escritório de advocacia, que nós já temos servidores pagos para exercer a função de advogado do município, aí tem. Isso aqui é jogar o dinheiro do município fora. Professor Carlos. Ô, mano, eu achei aqui, mas pode ser que seja laranja, né? Quem está participando aqui conosco, a Maria de Fátima, Fatinha, lá do Botequinho Milho. Um grande abraço, Fatinha. Prazer ter você aqui participando do programa conosco. Aqui, Ivan, tem muito sócio nesse escritório de advocacia aí. Depois eu vou olhar com mais calma o sobrenome deles. Eu quero olhar o sobrenome, entendeu? Porque é muito... Será que em Belo Horizonte não tem um escritório de advocacia especializado nisso? Professor Carlos, mas como Barbacena tem vários advogados, vários servidores, não precisava de contratar ninguém. E não, se fosse para contratar, que contratasse servidor para trabalhar no município. Melhor ainda, se está faltando advogado, coisa que não está, que eu sei que tem vários lá, que se fizesse um concurso público para a Prefeitura de Barbacena para o cargo de advogado, para contribuir com o Simpas. Mas vai me gastar... Quanto de salário dá aqui, professor? Se você dividir, vamos colocar um bom salário aí para o advogado, aí uns 7 mil. Quanto é um salário? Vamos colocar que o advogado da prefeitura ganha 7 mil. Daria para pagar quantos salários aí para ele? Quantos anos, hein? Pois é, ué. Se for, quanto que é um salário de secretário? Uns 7 mil reais? 7 mil, secretário 7 mil. Ó, e vai dar 700, vai dar 10, dá 70, 100 salário. Ou seja, 4 anos aí, né? São 48 meses, daria para pagar por mais de 8 anos, quase 10 anos de salário do servidor. Bastante. Então, não é possível que o município continue fazendo isso, que essa gestão continue tratando o Barbacena dessa forma. E o pior de tudo, que ia ajudar, essa gestão tinha um slogan de ajudar os mais pobres, as pessoas que mais precisam. E o que nós estamos vendo é totalmente o contrário. Será que e a cidade destruída. E o nosso dinheiro indo para o ralo em contratos como este aqui. Ô, mano, será que esse escritório é do amigo de um amigo meu? Esse é exatamente desses aí. É nesse então, naipe. Vamos... Né, o Caetano aqui, o Caio Filho aqui mandando aqui, né, em português, né, a mensagem do Caetano, lavagem de dinheiro. Eu não sei, Caetano, né, nós aqui estamos só dando a notícia, né, professor Carlos? Mas a gente tem certeza... Mas nós estamos dando publicidade para cada cidadão barbacenense do mundo e do Brasil ter aí a sua interpretação do que está acontecendo em Barbacena. Professor Carlos, vamos chegando à última parte do nosso programa? Vamos lá, qual vai ser hoje? Qual vai ser o encerramento? Tem vídeo? Tem vídeo. Vou só rodar uma vinheta aqui para a gente passar para o nosso último bloco. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio.
quem sempre acompanha o nosso programa, nós falamos principalmente, nosso carro-chefe, de política. Mas nós não só criticamos, nós buscamos exemplos de gestões pelo Brasil. E o último bloco do programa é sempre um vídeo mostrando para o cidadão o que uma boa gestão pode proporcionar. E o vídeo de hoje é sobre vagas de creche, porque em Barbacena há um grande déficit de vagas de creche. E o atual prefeito prometeu que ia gerar inúmeras vagas de creche. E de praticamente 2 anos isso ainda não aconteceu. Então eu trouxe um vídeo aqui da cidade de Betim, que quando o atual prefeito de Betim, Vitório Mendioli, assumiu, ele fez um compromisso de gerar vagas de creche. E nesse vídeo nós vamos ver quantas vagas de creche ele gerou. Acompanhe conosco. Vídeo, ele é um pouquinho antigo, ele é dos primeiros 4 anos de mandato do prefeito Vitório Mendioli. Quando alguém fala que vai gerar vagas, é isso que tem que ser feito. Ele construiu 11 creches, ele gerou 4.400 vagas, enquanto aqui em Barbacena, muitas mães não podem trabalhar porque não tem uma creche para deixar o filho. A fila de espera é enorme e a grande maioria não consegue. Então ela tem que optar. Ou trabalha, ou paga uma creche, ou trabalha. Se pagar uma creche particular, se ela for para o emprego de um salário mínimo, já não vale a pena. Então, na nossa cidade, nós ainda temos mais essa dificuldade. E aí tem sempre aquelas pessoas que falam, não dá para fazer em 4 anos. Construiu 11 creches em 4 anos, o prefeito de Betim. E dinheiro, aqui no nosso programa Informação e Cidadania, nós mostramos que não falta no município de Barbacena. Está faltando gestão, competência e bom caráter. Porque cada dia, eu fico mais assustado com o que vem acontecendo em Barbacena. Porque eu não acreditava do atual prefeito ser tão ruim e fazer o que ele está fazendo. Ô, professor Carlos. 700 mil dá para construir uma creche? Muito boa, muito boa. Eu creio que dá para construir 2. Aí, nós mostramos... direitinho, trabalhando com o próprio pessoal da prefeitura, dá para construir até 2. Nós mostramos muito bem equipado. 2 creches, então, jogadas fora. Com pelo menos aí, sei lá, chutando alto aí, 100 vagas, né? 100 crianças, 100 mulheres, né? Pai e mãe, né? Poderem trabalhar com tranquilidade e deixar seu filho numa creche. Então, realmente, quando quer fazer, não tem empecilho nenhum em fazer, dinheiro tem, a gente sabe, a gente já mostrou que todas as cidades têm dinheiro, e Barbacena ainda tem o privilégio de ter várias outras fontes de renda, igual o royalties, né, mano, que outras, às vezes, não recebe, e aqui tem, né, e às vezes, contrata um escritório de advocacia por R$700 mil, que poderia ser feito uma creche ou 2,
né, para a população de Barbacena. Então, tem certas coisas que, para atender a população, nada dá para fazer agora. Não tem jeito, não tem como, tá chovendo. A gente ficou num período aí sem chuva, né, mano, de meses. Nada, nenhum tipo de obra aconteceu. A obra, mano, amanhã eu vou tentar filmar. A obra da exposição está ali parada. Já venceu o prazo da obra. Está ali. 4 milhões gastos lá. 4 milhões. Deve ter sido 4 milhões só para tirar o telhado, colocar de volta as telhas em um galpão, as telhas velhas, um galpão com telha nova e o outro metade com telha e o outro metade sem telha. Então, assim, 4 milhões, o prazo de entrega da obra, que eu acho que era 120 dias, já acabou. Né? Eu liguei lá na AMA outro dia para perguntar, disseram que a moça responsável pelo contrato não estava lá, que era para eu ligar no outro dia, mas amanhã eu vou tentar filmar. Não tem ninguém trabalhando, né? Então, nem a obra que ele foi ali, prometeu e falou que seria a maior revitalização dos últimos tempos, vai chegar o período de chuva e vai ficar lá tomando chuva na madeira. Se vai ser a maior, eu tenho dúvida, mas a mais cara da história é certeza absoluta. Até agora está sendo a mais cara e a menor, porque está pior do que antes, que desmanchou e não fez. E vamos lembrar mais uma coisinha aqui, professor, para você fazer suas considerações finais? Maior aumento de passagem do transporte público da história de Barbacena. E a governo que ia cuidar dos mais necessitados deu o maior aumento de passagem da história da cidade de Barbacena. E até hoje, nenhuma melhoria. Vando, segundo a entrevista a respeito desse aumento aí, né, que a Vânia Castro deu na época do aumento, é a mesma coisa de eu falar que, né, um sequestrador falar que vai sequestrar alguém da família e a pessoa pagar o sequestro antes. Né, porque a empresa falou que ia arrumar os ônibus, ia arrumar ponto de ônibus, para eles poderem dar um aumento. Eles deram um aumento e não aconteceu nada. Outro dia eu filmei um ônibus, mano, faltando um pedaço de para-choque. Hoje, o ônibus você parava, você não sabia se ele estava dando seta para o lado esquerdo ou para o lado direito. Nada funciona. Então, assim, parabéns, né, para quem conduziu a negociação do aumento aí da passagem para a empresa prestadora de serviço, porque a pessoa da prefeitura que conduziu isso aí, acho que ela não faria melhor se ela estivesse trabalhando na empresa barraca. Então, assim, ela jogou contra mesmo, foi aquele gol contra lá do meio de campo, que quase ninguém faz, a prefeitura fez. É isso daí, professor. Vamos para as considerações finais para a gente encerrar? Vamos lá, Wanda. Para mim, que hoje no meu computador não apareceu nenhum comentário, eu não sei se aqui o computador é diferente, eu não estou acostumado com ele, mas eu quero agradecer a todos aí que estiveram aí com a gente, que irão assistir depois, né? Agradecer muito, né, a contribuição deles. Falar com o Júnior, não sei se ele ainda vai estar aí para mandar um abraço para Maria Lúcia, a esposa dele. Eu sou muito gente boa, tanto ele quanto ela. Né? Um abraço para os dois, para a Patinha, o Cães e Filhos, né? Os que você comentou aí, eu não estou conseguindo ver aqui. E todos os outros. Caetano, eu não consegui comentar aqui. Um abraço a todos, muito obrigado e até segunda-feira. Pessoal, uma excelente noite a todos. Segunda que vem, às 21h30, vamos tentar entrar no horário aqui, como eu disse, compromissos de trabalho, mas vamos tentar segunda-feira que vem, às 21h30, em ponto, ao vivo, mais um programa Informação e Cidadania. Agradeço a todos pela participação, um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e Professor Carlos Custódio.